Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Jornal Lateral, com meu amigo Zeca Martins. Ô Zeca, Jornal Lateral. A gente corre por fora. É isso aí. Zequinha, o que você achou, rapaz, ontem, a tal da live do presidente que ia mostrar todas as provas de que as eleições são fraudadas sistematicamente e ele diz, eu não tenho provas. Eu não tenho provas. É insano, né? É uma coisa que você fala, eu não estou vendo isso. Isto não é verdade. Eu estou alucinado. Me deram algum negócio para eu tomar ou para eu fumar, fiquei muito louco. Porque não é possível, cara. O cara vem fazendo esse estardalhaço há meses, e depois vem na live dele, eu não vi a live, eu vi uns pedaços só, selecionados aí pela mídia. E hoje eu peguei um antagonista para mim. Hoje eu sou quase amigo eu vi a live, e eu vou te falar uma coisa. Eu acompanho política como jornalista profissional desde o ano de 1984. Aí eu já vi de tudo. Eu já vi o Figueiredo saindo pelos fundos porque não queria dar a faixa para o presidente eleito. Já vi o Tancredo, na véspera de tomar uma posse, parar no hospital e depois morrer. O vice-presidente Sarney, ao tomar posse, tremer a mão toda desse jeito, assim, na hora de estender a mão para o juramento. Eu já vi de tudo nesses quase 40 anos. Entretanto, meu amigo, eu te afirmo com todas as letras, eu nunca tinha visto algo tão patético, tão idiota quanto aquela live de ontem. Você tem o mandatário máximo de uma nação do tamanho do Brasil, como se fosse um menino birrento atacando o ministro Barroso, presidente do TSE, como se o ministro Barroso fosse dono da legislação. Ele ficava dando soco na mesa. Ô Barroso, por que só você não quer? O que você tem contra a eleição democrática? Como se todas as eleições anteriores não tivessem sido democráticas. Ele mesmo ganhou nos últimos 30 anos. Esse homem foi eleito. Ficou mamando nessa teta gorda aí. Ele foi eleita e não teve. Aí ele quer comprar uma briga do Aécio Neves, dizendo que o Aécio perdeu, sendo que na eleição de 14 o PSDB pediu para fazer auditoria nas urnas, foi permitido, fizeram a auditoria e chegaram à conclusão que perderam mesmo. Pronto. Acabou. E os seguidores do Bolsonaro não percebem o quão massa de manobra estão sendo. O cara convoca meio planeta para mostrar as provas e fala não tem provas. E chegou ao ridículo daquele cara que estava do lado dele, não sei se é advogado, se é um guru, se sei lá o que aquele homem é. A prova que ele mostrou, um copo d'água, a foto de um copo d'água, a foto de uma xícara de água quente, e falou, quando você joga um copo d'água quente num copo d'água gelada, a água tem que ficar quente. Mas não foi isso que aconteceu com os eleitores do Bolsonaro. Falei, o quê? Será que... Falei assim, o que eu comi hoje que está me dando alucinação? Isso aí é prova de fraude em eleição? Deve ter muito cogumelo rodando pelo... Não é possível. Não, e detalhe, uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, eu falei, nada como... Você sabe que o governo Bolsonaro, se você acompanha isso, ele tem uma capacidade de seleção de currículos impressionante, né? Lembra primeiro aquele ministro da Educação, que era colombiano, nem falava português? Lembro. Depois tentou botar o outro lá, caiu a luz aqui. Depois tentou emplacar um outro que tinha fraudado o currículo. O currículo do cara era falso. Era falso. Aí ele botou o Weintraub, que não sabia escrever. Não sabe escrever. Exato. Analfabeto. Tá? Aí ele indica para o Supremo esse Cássio Nunes aí, que tem, mil e uma comprovações de que o cara trambicou currículo, que ele não é esse gênio da raça, não, sabe? Enfim, aí vai. Só esse cara da live de ontem, olha que perfeição. Outra coisa, eles são seguidores do Olavo de Carvalho. Esta fraude. O grande mestre deles. Não. Isso eu me sinto confortável, Tony. Esse cara, eles usaram... Eu me sinto confortável para falar do Olavo de Carvalho, porque ele diz que é filósofo,
Porque, eu estudo filosofia desde criança, cara. Eu não sou filósofo, eu sou apenas um amante do assunto, mas eu não sou filósofo. Agora, dizer que Olavo de Carvalho é filósofo, desculpa, isso é uma ofensa. Não, é ele, Olavo, que se diz. Eu sou filósofo. Então, e os bolsonaristas dizem, não, tá bom. E aí. Tecnicamente, todo mundo então é filósofo. Todo mundo. Não, claro. Não, e aí ontem eu falei, ontem chegamos ao suprassumo. Este cara da live, olha que currículo fantástico. Que currículo. Meu Deus do céu. Devia estar lá na plataforma Lattes. O cara, que está fora do ar. Foi? Plataforma Lattes ficou 3 dias fora do ar. Fora do ar, exatamente. Este cara, ele é, olha que eu estou fazendo toda essa dramatização aqui para quem estiver nos ouvindo ficar mais atento assim. O cara, ele é astrólogo, sabe tudo de fraude em eleição. E ele faz acupuntura em árvores. Não, peraí. Acupuntura em gente, você quer dizer? Não, em árvores. Não, peraí, cara. Que cogumelo é esse? Então, você vê que o cogumelo não é nosso, é deles. Não. LSD, essas coisas. Você como publicitário, eu vou te fazer uma pergunta. Ontem rodou um vídeo mostrando como as eleições são feitas e usaram um bonequinho no vídeo lá, um desenho. O desenho era desse assessor, que estava ao lado do presidente. Aí você é publicitário, você tem experiência com campanha política, campanha enfim, todo tipo de produto. Você faria um vídeo mostrando você, Zeca, publicitário, ou do seu cliente, que é o político? Ah, é? Não, o bonequinho lá do vídeo era o cara. Ou seja, quem estava sendo protagonista era ele, não era o presidente. Agora, o presidente atacou tanto, de modo pessoal, de modo... A Constituição, Zeca, ela diz o seguinte, são 3 poderes harmônicos entre si. Se um dos poderes ataca o outro, ele está em desobediência à Constituição. Que é crime de responsabilidade. O Bolsonaro não entende que o único poder da nação, que é um homem só, é a presidência. A presidência da República é um poder. Ele age na presidência com o seu CPF. Ele não entende. Está parecendo o Lula, quando o Lula recebia presentes de outras nações, o presente não era para ele, Lula, mas ele levou os presentes para cá. Isso. Você viu a quantidade que... Nós temos que parar de ficar procurando salvador da pátria. Esses caras chegam na presidência, eles confundem a instituição com o seu CPF. Pessoa física com instituição. Instituição, eles não sabem o que é isso. Eu estou na presidência, eu sou instituição, presidência da República Federativa do Brasil. Eu não posso ficar aqui falando abobrinha, não, que vai ter uma consequência. Não, mas isso é demais, né? Eu fico imaginando o grau de educação que esse cara teve. Além do que, realmente, ele, sem dúvida nenhuma, como eu te falei ontem, eu repito, não sou psicólogo, não sou da área da saúde, não sou psiquiatra, nada disso. Mas qualquer pessoa de razoável bom senso, que é o meu caso, é o teu caso, de quem está nos assistindo, vê que está claro, patente, que ele é desequilibrado mental. Não, total. E os apoiadores políticos dele, já vieram, soltaram aí disfarçadamente na imprensa, alguns mais abertamente, outros nem tanto, disseram o seguinte, ele acabou de enterrar o projeto do voto impresso. Ele mesmo enterrou. Ele mesmo enterrou. E você viu que os ministros do Supremo anonimamente falaram que essa live dele ontem foi, como é que é? Um tiro no pé. Patética e mais não sei o que, mas 4 ministros do Supremo disseram isso. Ele conseguiu fazer o Gilmar Mendes, desafeto do Barroso, ele conseguiu fazer o Gilmar Mendes defender o Barroso. Ou seja, ele consegue unir os inimigos dele. Você falou mais cedo, a gente estava conversando, você disse claramente o seguinte, o Bolsonaro, eu vou escolher outro animal, você falou elefante, eu vou escolher um rinoceronte, vai.
É um rinoceronte na loja de cristais. Rinoceronte na loja de cristais. Orangotango, sei lá. Orangotango na loja de cristais. Ele se tornou indefensável. Os aliados dele não conseguem mais defendê-lo. E aí sim vão caminhar para o impeachment sob pena dele, Bolsonaro, avacalhar o esquema todo. O que os aliados fazem? Esse cara vai avacalhar a nossa vida. Exatamente. E o Congresso Nacional, deputados e senadores, eles vivem de eleições ali nos seus currais eleitorais. Você acaba com a democracia, meu amigo? Se eu sou um deputado, você acaba com a democracia. Se você acabar com a democracia e eu te der apoio nisso aí para você dar um golpe, quem me garante que amanhã você não caça o meu mandato de deputado? Não, e outra. Ele acha que os deputados vão apoiar. Não precisa nem caçar o mandato, o cara não vai ter mais eleitor. Vai ter mais eleitor? Como é que... Não, porque esses caras, alguns deles é o seguinte, se não vai ter mais eleitor, mas o meu mandato vai ficar garantido, tá bom. Alguns deles pensam assim. Mas eles sabem que não funciona assim, porque quando houve ditadura militar, houve cassação de parlamentares. O general da vez escolhia, tira aí o Mário Covas aí. Lembra? Mário Covas foi caçado. Tira o fulano aí tirava. Todo mundo sabe da história, todo mundo leu a história. E outra coisa, o Bolsonaro está achando que o povo que o segue vai para a rua de arma na mão, falando eu quero é o Bozo, eu quero é o Bozo. Vai nada. Quem vai fazer isso, rapaz? Você está pensando que está onde? No Haiti? Não, sabe? Não dá. Eu sei que esse cara, ele já era, mas de novo, aquela coisa, continua desafiando a lei da gravidade. Me espanta a inércia das oposições. Olha, é espantoso. Ele conseguiu cair mais em descrédito ainda, ao convocar live bomba, ele vai provar agora a fraude. Agora, eu nunca vi você vence as eleições e vai provar que houve fraude nas eleições, então... Ou seja, você ganha um jogo, vai dizer que o juiz roubou. O tempo todo, e agora, se tem bolsonarista assistindo aqui, por gentileza, bolsonarista, preste atenção, vamos fazer um raciocínio aqui comigo. Ele acusou o tempo todo a justiça de ter livrado a cara do Lula. Mas vamos lembrar, quem livrou a cara do Lula foi ele, Bolsonaro. Ele fez acordo lá atrás com Dias Toffoli para proteger o Flávio Bolsonaro na questão do COAF, que descobriu lá movimentações financeiras nas contas dele. Fez um acordo, travaram o COAF, travaram a Lava Jato. O Bolsonaro enterrou a Lava Jato, veio a público dizer que ele acabou com a Lava Jato, veio a público. Queimou o filme do Sérgio Moro, não cumpriu a promessa de campanha. Ontem, descaradamente, falou que estava indicando um terrivelmente evangélico, que era promessa de campanha. Mentira! A promessa de campanha era indicar o Sérgio Moro. Você viu que o Mendonça está com dificuldade lá para... Não, vou chegar nele. Tá. Aí, enterrou tudo, o Supremo, então, ficou livre, leve e solto para anular todas as acusações contra o Lula, porque o Bolsonaro queria o Lula solto, achando que ia ganhar fácil dele nas eleições. Agora, ontem ele repetiu uma coisa inconstitucional. É incrível como esse presidente rasga a Constituição toda hora. Ele quer que o Mendonça, o André Mendonça, passe no Senado a indicação para o Supremo para iniciar uma sessão do Supremo com oração evangélica. Ora, a Constituição... ela me dá o direito de ter o culto religioso que eu bem entender, mas ela não me obriga a ter culto religioso. Até e outra, laico o Estado. Porque o Estado é laico. Agora, por que ter no Supremo um órgão público e laico um rito religioso específico? Aí os demais ritos religiosos vão querer bater na porta, né? Falar, opa, vamos começar aqui. Então, esse André Mendonça já está indo para o Supremo com uma missão inconstitucional, sendo que a obrigação dele é guardar a Constituição. A obrigação dele não, que ele não vai. Ele não vai passar. Sabe o que é, Tony? Eu escutei de um cara, até comentei isso com uma advogada conhecida minha, ela ficou escandalizada. Mas eu vi isso num filme italiano, essa expressão,
E aqui no Brasil, se lá na Itália é assim, eu não sei, mas aqui no Brasil tem um negócio que é o seguinte, a lei é opcional, infelizmente. Infelizmente. Tá? O que devia... Você pega, por exemplo, um país, esses países de origem protestante, que eles pegam, são mais linha dura, como é o caso da Inglaterra, e principalmente Estados Unidos, a lei é para todos, cara. Alemanha. A Alemanha, a lei é para todos. Acabou. Ah, mas o cara é importante, dane-se. Eu gosto de citar como exemplo, nos Estados Unidos, o senador não é eleito, ele é indicado pelo governador. Tá? Quando o Obama ganhou a eleição para a presidência, Obama era senador lá pelo seu estado, eu nunca lembro como é que era o estado lá, cuja capital é Chicago, mas enfim. É Illinois. Illinois. O Obama deixou o cargo dele de senador vago. O então governador do estado começou a trambicar com um empresarião lá, bilionário, não sei o quê, para indicar esse cara, claro que a troco de uma saudável propina, né? Para indicar esse cara para a vaga que ficou lá, que estava lá por causa da sede do Obama. Mas não deu poucos dias, bicho. Não deu poucos dias. O FBI foi lá, pegou o empresário e o governador, os dois têm cana até hoje. Era um cara com a cabeleira farta, um tupete assim. Ele tinha, inclusive, um sobrenome armênio, desses dias difíceis de pronunciar. Não, né? Esse cara pegou mais de 20 anos. Salvo engano, ele pegou 40 anos. Tá até hoje guardado lá. Ele está guardado lá e vai ficar guardado por long, long time. Exatamente. Ele não tem recurso. Nesses casos aí, pá. Não tem foro privilegiado. Não existe isso. Nos Estados Unidos não tem um único cidadão de foro privilegiado. Zero. O foro aqui é para todo mundo, meu brother. Tem presidente. Veja o caso do Nixon. Nem presidente. O Nixon, ele renunciou porque não... Agora, a lambança que foi aquela live de ontem, e o tempo todo agredindo. E Barroso, você veio aqui ao Congresso. O Barroso foi ao Congresso a convite. Cadê esse serviço de inteligência da presidência da República que não dá tapinha na obra do presidente? Fala e cochicha no ouvido dele, o presidente. O Barroso foi convidado pelos deputados, pela comissão que estava estudando o voto impresso. Ele foi convidado para dar esclarecimento sobre a viabilidade. Você não tem serviço de inteligência nessa presidência da República? E o pior é que não tem, né, meu? Por quê? O chefe é o general Heleno. Se gritar, pega centrão. Você lembra aquele cantor? Irmão, e agora está todo mundo concentrado. Enfim, né? Agora, mas olha, isso daí... Cadê o Silas Malafaia? Cadê ele também de hoje? Não tem. E agora você vê uma coisa, né? Você falando em Silas Malafaia, automaticamente você associa com esses picaretas da religião, né? O incrível como você fala assim, o governo angolano é muito mais sério do que o nosso, porque os caras da Universal foram fazer trambique na Angola, expulsou todo mundo. Foi aí o Mourão lá querer botar pano quente em cima, não teve conversa. Não, o presidente de Angola não quis conversar com o Mourão, ele falou, não vai, não tem esse assunto não, sabe? Quando você veja que a gente tem aquela imagem preconceituosa, né? País africano é sempre republiqueta, né? Está mostrado que republiqueta somos nós. Somos nós. Infelizmente, cara. E esse negócio de perder, se você for na Deutsche Welle de ontem, tem lá mais uma matéria falando do nosso descrédito internacional. Além daquela primeira que eu citei na última gravação, tem mais uma falando do nosso descrédito no mundo. Entendeu? Não, outra coisa, nós ainda estamos no meio de uma pandemia que está matando gente dia após dia, matando muito, e a única preocupação do presidente é com a reeleição dele. Ele não fez nada para combater a pandemia, piorou, aliás, se ele não tivesse feito nada, ainda estava bom. Ele piorou, indicou remédio sem eficácia, o que deve ter causado a morte de muita gente. Ele piorou e a única coisa dele, ontem ele fez uma live como se não existisse nenhum problema no Brasil, a não ser a sua própria reeleição. E é aquele cara que já sabe que perdeu e está apelando
Antes de entrar em campo, ele está chamando o juiz de ladrão. Exatamente. Não, enfim, ele está estrebuchando. Ele, talvez intuitivamente, é que ele não tem intelecto para ir um pouco mais. Você mesmo diz, não chegou na página 2 do livro. Não chegou. Ele está estrebuchando, isso está mesmo, tá? É o moribundo, né? Sabe? Ele sabe que está moribundo, talvez intuitivamente, tá? Racionalmente não. Se é que tem alguma racionalidade esse sujeito aí. Mas deve estar assim, tá? Sentindo, sabe quando você está, você não tem onde agarrar? E o que ele está fazendo? O corrimão, ele está destruindo os corrimãos. Tá? Né? Ele está destruindo isso. E daí vai reclamar que não tem onde se agarrar? Tá louco? Mas é claro. Olha, como ele virou um rinoceronte na loja de cristais, o presidente informal do Brasil, Ciro Nogueira, Ciro Nogueira vai ali estar administrando o Brasil pelos interesses do Centrão, né? Vai ficar por ali, vai ficar lá pelas tantas, eles vão fazer assim, ó, sai, vão descartar, vão fazer um impeachment desse cara, porque esse cara está ficando difícil para os aliados o carregarem. Não dá, ele virou assim a mala sem alça, literalmente, né? Literalmente. Mas, enfim, aproveitando que estamos falando dele, porque uma coisa puxa a outra, aí me veio estive vendo assim noticiários das milícias, por que será que uma coisa puxa a outra? Né? Por que será? Cara, aquele negócio, né? Agora, como disse aquele general bobão lá, a corda está esticada para o lado do Bosolini e seus filhos, principalmente. A polícia prendeu lá na Paraíba anteontem o chefão da milícia está associado ao assassinato da Marielle. Prendeu ontem no Rio de Janeiro o Girão, vereador Girão, que é mandante de crimes lá também, ele que mandou o Rony Lessa mandar, entendeu? Os caras estão chegando perto. E uma coisa, mas eu achei curioso, que aquele, sabe, tem que ter piada. Se não tiver, olha o nome da milícia. Que coisa fofa. Gardênia Azul. Gardênia. Passa cafona, assim, lá na milícia, pô. Pode, como é que quer levar a sério uma milícia que se chama Gardênia Azul? Tony, eu vou dizer uma coisa aqui que pode escandalizar, mas eu não perco a piada, cara. Tem uma expressão que você vai entender. Gardênia Azul é padrão penteadeira de puta, sabe? Tem um mau gosto fora do comum. Um cafonice. A nova geração não imagina o que era Gardênia Azul. Não, tinha eu te falei até mais cedo, tinha aquela música Blue Gardenia, que o Johnny Metz interpretava magistralmente, mas isso tem uma conotação em inglês, lá nos Estados Unidos e tal, que aqui não dá. Gardênia Azul, tenha paciência, arruma um nome melhor para a milícia. Texto é outro. O negócio é assim. Mas, aproveitando, deixa eu ver aqui. Tony, eu gostaria de fazer aqui um momento cultural antes do X da Quanga, que é o seguinte. Deixa eu ver aqui, ó. Nesse momento de polarização política, que leva à intolerância, porque está assim, né? Você mesmo falou, quer dizer, se você falar que X, então você não é Y, sabe? Não, pô, eu não sou nem X nem Y. Que é o nosso caso aqui, gente, não é direito, não é coisa nenhuma. Eu quero dar uma dica de leitura, que isso me ajudou a mim, faz muitos anos, me ajudou a enxergar o mundo de maneira diferente. O meu filósofo favorito é o Voltaire, porque o Voltaire era um grande gozador. O Voltaire é uma figura. Tá? E ele escreveu um livro chamado Tratado sobre a Tolerância. Tá, isso daí posso dar spoiler porque não tem problema. Você compra baratinho nesses estante virtual, Livronauta da vida, você vai pagar 10 reais. Aí você consegue encontrar. Bom, Tratado sobre a Tolerância, rapidinho, o que é? Num bairro católico de Paris, do século XVIII, morava lá uma família de huguenotes, eles são protestantes.
E o chefe, aí apareceu um cara morto na porta da casa dessa família. Ah, e na hora o povão já gritou, pega, né? Foi ele. Que nem fizeram com essa moça no Guarujá recentemente, que ela morreu. Né? Você lembra? Que foram espancar a moça. Bom, prenderam o cara. Prenderam o cara foi condenado e foi executado. E a família do morto, né, contratou o Voltaire para defender a memória dele, para mostrar, provar a inocência dele. Tá? O Voltaire provou e o rei perdoou, enfim, fim da história. Mas o legal é que o Voltaire conta tudo o que aconteceu detalhadamente, todo esse vai e vem que teve, e fala exatamente desse negócio da intolerância, cara, que não faz sentido. Não faz sentido. Você pode até não gostar de X ou de Y, de fulano A, fulano B. Tudo bem, você nem é obrigado a morrer de amores pela humanidade. Mas tenha tolerância, sabe? O cara tá lá na vida dele, ele não veio pisar no seu pé, então, pô, deixa ele na vida dele, sabe? Então, fica aí a dica de leitura, tá? Que é o Tratado sobre a Tolerância do Voltaire. E lê o resto do Voltaire também, que é muito a intolerância tem uma característica. O intolerante, ele é intolerante porque ele se recusa a pensar. Se recusa a pensar. E aqui a gente tem um tal, rapaz, eu acho que a culpa é minha, porque lá atrás, um dia, ontem você falando que você conhece os 11 nomes do STF e não sabe a escalação da seleção brasileira. Lá atrás, eu vivia dizendo para os meus amigos, eu peço a Deus para um dia o povo brasileiro olhar a política do jeito que olha futebol. E aí aconteceu, só que... Porque eu pedi errado, cara. Não era para olhar como olha futebol. Porque o futebol, você vê, eu sou cruzeirense, o meu time está 2 anos na Série B, a passos largos para a Série C e eu estou com o Cruzeiro. claro. Ponto. O brasileiro hoje resolveu apaixonar-se por político X ou Y, e não importa se o cara rouba, não importa se o cara mata, não importa se o cara deixa morrer, não importa se o cara afunda o Brasil. Não, eu sou fulano. Cara, você tem que ser Brasil. Você tem que ser Brasil. E outra coisa que o brasileiro não entendeu ainda. Eu voto em você, Zeca Martins. Você ganhou e tomou posse. A partir da posse, você é meu empregado. Isso. E eu tenho que te fiscalizar, é obrigação minha te fiscalizar e te cobrar. Agora não. O cara ganha, toma posse, virou Deus. Olha, eu não sei se essa cultura é uma cultura, como é que eu diria, monárquica, onde o rei, né, e os príncipes eram figuras intocáveis. Caso real. Um conhecido meu, que foi assessor de um senador lá em Brasília, tá? Eu não vou dizer nomes aqui, porque não... Ele um dia ele estava com esse senador, tá? Lá no Senado, enfim, e foram pegar o elevador. Abriu a porta, eles foram entrando e tinha um outro senador lá dentro, bastante famoso, bastante polêmico, que simplesmente proibiu a entrada desse rapaz no elevador. Não, isso aqui é só para autoridades, é só para senadores, você, empregado, saia daqui. Aí o outro, o senador-chefe dele, falou que era um puto no marrudo também, falou, não senhor, ele vai ficar aqui, aí deu aquele quase bate-boca entre os dois. Aí deu a coanga. Aí deu a coanga. Cara, entendi, porque esses caras têm esse espírito, vossa excelência, olha como eles se tratam, cara. Imagina você chegar para um senador e falar assim, ô Tony, não, senador Tony, trate por vossa excelência. Isso é coisa de... Isso é ranço da Idade Média, cara. Eu conheço político assim, político que até ontem estava pedindo voto, assim que ganhou, não, você não, deputado fulano de tal. Mas semana passada você estava aqui como o Zé das Flores. Exatamente. Deputado senhor José das Flores. Então, sabe? Então, esses caras deviam ler o Tratado sobre a Tolerância também. Aliás, deviam ler algum tratado sobre a humildade. Antes de Aliás, deviam ler, né, Zeca? Não, deviam ler. Deviam ler. Já e as pessoas deviam ler. Mas a pessoa chega só na página 2 do livro, levando-se em conta que a página 1
é o título e a página 2 é a ficha catalográfica. Aí embola, dá nó. É muito, né? É muito. Mas vamos lá para o X da Quanga, Tony? Vamos rodar a vinheta aqui. Uma teoria minha, tá? Então roda a vinheta aí. Não, esse negócio de polarização política, né? Como é que eu diria? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Você sabe que é tudo meio de improviso. Eu tenho pensado bastante a respeito, eu queria a sua opinião, que é o seguinte. Hoje, mais do que nunca, nós estamos aqui, né, polarizados, né? Isso a gente já viu que isso daí não leva o país a lugar nenhum, não leva a nada. Eu comecei a procurar nos países tidos como primeiro mundo, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Japão, França, Inglaterra, etc. O que esses caras têm em comum para que eles sejam líderes mundiais? É o fato de serem de esquerda, ou de serem de direita, ou de ter um governo A ou B? Não. A ideologia, eu acho que mais atrapalha do que ajuda. E eu percebi que esses países estão apoiados num tripé comum. Um tripé. Um dos pés é a ciência, no sentido de produção e distribuição do conhecimento. Todo tipo de conhecimento. O segundo pé é a economia, no sentido de produção e distribuição da riqueza. E o terceiro pé é a legalidade, no sentido de regência das relações entre pessoas e instituições. Quando isso daí está equilibrado, quando isso daí está, de alguma forma, saudável, você não tem problema. Quer dizer, tem. O conflito é da natureza humana. Mas as coisas são mais estáveis. Agora, aqui no Brasil, ciência. É uma esculhambação. Nossa, veja a nossa educação. Economia. Pô, nós estamos com a economia andando para trás. Agora, sabe, a gente não sai, cara. Parece aqueles carros que estão no atoleiro, fica girando a roda e não sai do lugar. E legalidade. Aí virou zona. Por quê? Porque, de novo, aqui é o país da lei opcional. Né? Você pega um Supremo Tribunal Federal, que é mais um órgão político do que um órgão jurídico, sabe? Enfim, sabe, é o samba do crioulo doido outra vez que a gente comentou ontem. Então, queria a sua opinião. Será que eu estou louco? Porque esses países que eu vejo são aqueles que estão mais, têm os três pés mais harmônicos, independente de ter um governo atualmente mais esquerda, mais de direita. Isso é momento político, mas não de estrutura de um país. E nós não conseguimos sair disso, cara, não conseguimos chegar nisso. Meu amigo, quando em vez de votar nas ideias, o cara vota no fulano de tal e morre abraçado com o fulano, não tem condição. Ontem um bolsonarista, uma pessoa chegada, próxima, manda para mim um vídeo querendo dizer que o Brasil vai de vento em popa, mostrando o lucro dos fazendeiros, do agronegócio. Aí você pensa, quando os escravos começam a bater palma pelo lucro do dono do engenho, tem alguma coisa errada, meu amigo. Fala assim, olha, eu estou vendo que os caras, os poderosos, eles ganham cada vez mais. Parece que o Santander, o Itaú, sei lá o quê, teve um aumento de 60% em seus lucros. Aí o cara me mostra isso como sinal de que o país vai bem. Falei, não, meu amigo, o país vai mal. O gás está custando R$100. Aí outro bolsonarista vem e me mostra o seguinte, o gás nunca foi barato. Aí mostra uma lista de preço do gás dos últimos 10 anos para justificar que o gás sempre foi caro. Eu falo, beleza, mas o mito não foi eleito para combater isso, misericórdia? Você vê o preço de alguns alimentos no mercado. O Lula foi eleito para combater isso, não combateu. A Dilma foi eleita para combater isso, não combateu. Aí então vamos pôr o mito, que ele está falando que vai combater isso. Lembra daquele discurso do Paulo Guedes, que daqui 2 anos o gás vai ser praticamente de graça? Na casa de quem? Na casa de quem? Aí você pega o eleitor que está vendendo almoço para comprar a janta e me passa uma mensagem
de WhatsApp mostrando uma tabela do preço do gás para dizer, olha aí, o gás nunca foi barato, você está reclamando que ele está caro. O cara está justificando a inoperância do presidente que ele elegeu. Ele elegeu. E, aliás, o presidente também prometeu tudo e não fez nada. Reforma tributária, reforma isso, reforma aquilo, escambau. Nada. O cara nunca cumpriu Nada. meia palavra Nada. e só quer saber de voto impresso, que não sei o quê, que está vendo que vai perder a eleição no primeiro turno. Se esse cara não sofreu um impeachment antes, ele não vai para o segundo turno. Tem o Miguel Reale, o jurista. Eu li uma entrevista dele faz alguns meses, onde ele defendia a interdição do Bolsonaro por problema de saúde mental. Você sabe por que ele tem que passar por uma interdição, por um impeachment? Esse homem, veja bem, a eleição acontece no mês de outubro. Tá. Aí ele dançou, ele perdeu a eleição, só que ele vai continuar presidente por mais 2 meses. Esse homem está ameaçando a democracia todos os dias, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Ele está ameaçando a democracia. Mesmo ele tendo vencido as eleições, mesmo ele estando titular do cargo, ele está ameaçando a democracia. Imagina esse cara na cadeira de presidente tendo perdido a reeleição. A lambança que não vai aprontar. Não, ele vai ferrar esse país, ele já está ferrando, mas aí vai ser aquela história. Já que eu não estou aqui mesmo, já que não votaram em mim, eu vou tacar fogo em tudo. E por falar em tacar fogo, e a Cinemateca? Pois é. Você viu que tinha um alerta do Ministério Público Federal? Tem um alerta feito há 9 dias, mas o governo federal tirou recurso de lá, aquilo ali vem capengando há muito tempo, ia colocar a Regina Duarte, que é outra também que decepção total. Ela é burra, né, meu? Porque, cara, ela rasgou um contrato que ela tinha há 50 anos com a Globo. Para ir atrás desse picareta aí. O que aconteceu? Levou um solene chute na bundinha dela também. Como ele faz com todos que o seguem. Todo mundo. Né? Enfim, a Cinemateca é uma pena, né? Porque, de novo, é acervo nacional, é produção nacional. Falar de cultura com esse pessoal aí. Aquele negócio vira... O cara queria acabar com as aulas de filosofia e sociologia, alegando que aquilo não leva a nada. Ele não foi a lugar nenhum mesmo, com filosofia e com sociologia, né? Nem ele, nem os filhos dele, ninguém. É demais. Eu com 11 anos de idade, eu tenho 63, portanto isso faz 52 anos. Escola pública, na cidade de São Paulo, escola pública, eu fui lá para o então ginásio, né? Eu tinha saído do primário e fui para o ginásio. 11 anos de idade. Eu fui aluno não esqueço deles, o João Paixão Neto, que era nosso professor de filosofia. Pois é. E ele nos ensinava filosofia. E aí, você virou quem virou, foi à frente, se tornou um cidadão do bem, se tornou um profissional reconhecido, rodou o mundo todo, porque a base educacional você teve. Agora, eu tiro isso de você, tiro a filosofia. Você teria hoje a cabeça pensante que você tem? Não. Mas é isso que interessa. Exatamente. Porque quem pensa não fica defendendo político. Quem pensa defende a política, o país, a coisa pública. Exatamente. Agora, quem não pensa defende o político. Exatamente. E o político é nosso empregado. Isso, exatamente. Exatamente. Eu gostaria de ter a oportunidade é que não aconteceu ainda, sabe, de um político vir empinar o nariz para cima de mim. Eu gostaria de ter essa oportunidade. Não acontecerá, não. A minha mãe, em sua sabedoria, ela sempre disse e diz, o diabo sabe para quem aparece. Isso é boa. É verdade, meu. Sabe? Pô, a mãe sempre disse isso. O diabo sabe para quem aparece. Poxa, genial isso, meu. Genial. Lá da Dona Isabel, filosofia da Dona Isabel. Dona Isabel, né? Grande Dona Isabel, né? Tá certo. Ela tem toda a razão. O diabo sabe para quem aparece. Será que... Eu estou longe de ser santo, né? Não sou, claro que não. Mas será que o diabo vai ficar com dúvidas antes de aparecer na minha frente? Pelo menos esse tipo de diabo aí, né? Não sei outros, né? Vai rachar fora.
Porque, meu, eu adoraria que um cara desse viesse empinar o nariz pro meu lado. Não, não empina. Adoraria. Não empina, não. Mas é isso aí, doutor Tony Vaz. Encerramos aqui? Pois é, rapaz, encerramos aqui. Pedimos então que se inscrevam aí, dê Inscreva um no like, canal. Isso. inscrevam no Like. canal, dê um like, Compartilha com a macacada. deixe o seu comentário aqui embaixo, compartilhe aí com seus amigos se você gostar. Se não gostou, manda para os seus inimigos para encher o saco deles, entendeu? Exatamente. E reclame com a gente para encher o nosso saco também, não tem problema. Aqui é democracia, meu amigo. Aqui é democracia, não somos os donos da verdade. De jeito nenhum, né? de jeito nenhum. Somos Pode descer o sarrafo. De nada, tudo que sei que nada sei. Aí eu vi até uma charge interessante. Tudo que sei que nada sei. Aí o outro falou assim, então você sabe uma coisa. Você sabe que nada sabe. Não, eu nada sei. Não, você sabe uma coisa. Só para te deu umas voltas no caixão, assim. Você não pode dizer que não sabe nada, porque tudo que sei que nada sei. Então tem uma coisa que você sabe que nada sabe. E aí, pronto. Aí é discussão eterna. Exatamente. Né? Mas é isso aí, grande Tony. Nos vemos amanhã, ou depois da manhã, ou a qualquer momento em edição extraordinária. Né? Sim, rapaz. Se a gente for fazer edição extraordinária aqui pelas coangas da política, a gente não sai do ar. Sai do ar. Matéria-prima que não falta, né, cara? Não falta. Falou, Tony. Alô, meu grande. Um abraço a você que nos acompanha aqui. Obrigado aí, como eu dizia lá no rádio antigamente. Obrigado pela sua audiência. Então obrigado pela sua audiência. Fomos.